Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma viagem incrível pela história para conhecer as sete maravilhas do mundo antigo. As maravilhas foram listadas por escritores gregos e romanos na antiguidade e representam os maiores feitos da engenharia e arquitetura da época. Infelizmente, apenas uma delas ainda existe hoje. Vamos conhecê-las. A Grande Pirâmide de Gizé. Começamos no Egito, com a única maravilha que ainda está de pé, a Grande Pirâmide de Gizé. Construída por volta de 2560 a.C. como túmulo para o faraó Kelps, essa pirâmide é a maior das três de Gizé. Foram usados mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando entre 2,5 e 15 toneladas. A precisão da construção é impressionante, com os lados da pirâmide alinhados quase perfeitamente com os pontos cardeais. Uma curiosidade é que ela foi a estrutura mais alta do mundo por mais de 3.800 anos, até a construção da Torre Eiffel em 1889. Alguns acreditam que a pirâmide foi construída por alienígenas devido à sua complexidade, mas os arqueólogos confirmam que foi obra de trabalhadores altamente qualificados. Jardins suspensos da Babilônia. Jardins suspensos da Babilônia. Agora vamos para a antiga Babilônia, no atual Iraque, para falar dos jardins suspensos. Acredita-se que foram construídos pelo rei Nabucodonosor II para sua esposa Amitis, que sentia saudades das montanhas de sua terra natal, a Média. Eles eram uma série de terraços com árvores e plantas exuberantes, irrigados por um sistema complexo de canais e bombas de água. A localização exata dos jardins nunca foi confirmada, e alguns historiadores questionam se realmente existiram, já que não há evidências arqueológicas conclusivas. Dizem que os jardins eram tão impressionantes que pareciam flutuar no ar, daí o nome Suspensos. Estátua de Zeus em Olímpia. Na Grécia, encontramos a estátua de Zeus em Olímpia. Criada pelo escultor Fídias por volta de 435 a.C., era uma estátua de marfim e ouro que representava Zeus, o rei dos deuses gregos, sentado em seu trono. A estátua media cerca de 12 metros de altura e era decorada com pedras preciosas. O trono era adornado com cenas mitológicas. Foi destruída em um incêndio no século V d.C. e hoje só restam descrições e moedas que a retratam. Era considerada a representação máxima da divindade e da arte grega. Templo de Ártemis em Éfeso. Na Turquia visitamos o Templo de Ártemis em Éfeso. Era um enorme templo dedicado à deusa grega Ártemis, construído e reconstruído várias vezes ao longo dos séculos. Media 115 metros de comprimento e 55 metros de largura, com 127 colunas de mármore, cada uma com 18 metros de altura. Foi incendiado por Heróstrato em 356 a.C., no mesmo dia em que Alexandre o Grande nasceu. Dizem que ele cometeu o crime para garantir sua fama. Era um dos maiores centros religiosos do mundo antigo e atraía peregrinos de todas as partes. Mausoléu de Halicarnasso. Ainda na Turquia, temos o Mausoléu de Halicarnasso, um túmulo construído para Mausolo, um governante da Pérsia, por sua esposa e irmã Artemísia II. Media 45 metros de altura e era decorado com esculturas e relevos elaborados. Foi destruído por terremotos entre os séculos XII e XV e suas ruínas foram usadas para construir o Castelo de Bodrum. Deu origem ao termo mausoléu, usado para descrever túmulos grandiosos. Colosso de Rhodes. Na Grécia encontramos o Colosso de Rhodes, uma gigantesca estátua de bronze do deus Hélios, construída para celebrar a vitória de Rhodes sobre um invasor. Media cerca de 33 metros de altura e foi construída com placas de bronze sobre uma estrutura de ferro. A estátua ficou em pé por apenas 54 anos antes de ser derrubada por um terremoto em 226 a.C.
Dizem que os navios passavam entre as pernas da estátua, mas isso é provavelmente uma lenda, já que a engenharia da época não permitiria tal estrutura. Farol de Alexandria. No Egito, terminamos com o Farol de Alexandria. Construído na ilha de Faros, era uma torre que guiava navios para o porto de Alexandria. Media entre 120 e 140 metros de altura e tinha um espelho que refletia a luz do sol durante o dia e uma chama à noite. Foi destruído por terremotos entre os séculos 12 e 14 e suas ruínas foram usadas para construir o forte de Kate Bay. Foi um dos primeiros faróis da história e um símbolo da ciência e tecnologia da antiguidade. Essas são as 7 maravilhas do mundo antigo, testemunhas da incrível engenhosidade humana. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!